Obrigada a todos pela participação. A gente toma com o tema da mesa de competência, objetivos de aprendizagem, sistema de informações e eventos, como organizar o conteúdo da aula nessa realidade. O debatedor é o Dr. Matheus Gomes. Ele é médico com residência médica em clínica médica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e o Hospital de Base, 2016-2018, e residência médica em reumatologista pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, e Hospital de Base, 2018-2020. Vou passar a palavra para o Dr. Matheus para ele apresentar os palestrantes de hoje. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Acho que é bem bacana a gente poder se reunir, enfim, discutir sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, né? Parte de ensino, médico, enfim. Só para entender por que eu estou por aqui, né? Transformação de Clínica Médica e Reumatologia. Sou professor aqui da FACERES, da etapa 7, na parte de tutoria, e também preceptor das residências de Clínica Médica e Reumatologia aqui da FAMERP do Hospital de Base, tá? Apresentando aqui a nossa palestrante, seriam 2 palestras, tá? Mas a Gabriela teve uma intercorrência familiar, então a dela nós não vamos ter, mas enfim, vamos tentar fazer uma discussão um pouco mais ampla, né? Apresentando então a nossa palestrante, a doutora Sabrina Saraiva Mangolin. Ela é médica formada pela PUC Campinas, com residência em clínica médica, no Hospital Regional de Presidente Prudente, no Oeste, e residência em hematologia e hemoterapia pelo Hospital Santa Marcelina. Doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina... Oh, meu Deus, desculpa. Doutorado em Ciências Médicas pela Unicamp e atual coordenador do curso de Medicina da Universidade Brasil do campus de Fernandópolis. Sabrina, obrigado. Passo a palavra. Obrigada, Matheus. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui na instituição e no congresso, né, com essa proposta tão interessante, né, uma oportunidade que a gente tem de conhecer outros colegas relacionados à educação médica e trocar experiências, né, trocarmos desafios. Acredito que muitos dos nossos desafios são comuns, né, então é sempre um momento muito interessante de estar aqui. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à comissão pelo convite e realmente me sinto honrada em representar aqui a minha instituição e trazer uma proposta de discussão aqui conosco nessa tarde, né, nesse primeiro momento da tarde. Então, como tema, como um subtema proposto dentro da área, né, que estamos inseridos, foi essa questão do ensino médico na era da informação, né, que também tem sido um desafio, né, para a gente em sala de aula, na prática, né, então não só na sala de aula teórica, mas também na prática, no relacionamento com os alunos, né, de que forma a gente pode otimizar, usar com discernimento, né, potencializando todos esses recursos que temos disponíveis, né. Eu gostaria de lembrá-los, né, com certeza estão familiarizados, né, mas para a gente rever aqui a nossa linha do tempo, né, como é que evoluiu a medicina e com a evolução da medicina os desafios, né, em cada fase que a gente tem existe um desafio a ser superado, né. Então, na antiguidade a gente tem uma medicina hipocrática, né, então aquela sem base científica, né, com base em crenças, muito dependente de remédios naturais e comportamentos ali institucionados, né, então era uma medicina mais restrita, realmente, que seguia aí dogmas hipocráticos, alguns deles que a gente mantém até hoje, lógico, né, com uma rediscussão científica, né. Na Idade Média, a gente tinha aquele conhecimento relacionado, restrito a monastérios, né. Acho que muito desse momento aqui que a gente entende a medicina como um sacerdócio. Então, na Idade Média, tinha a caracterização dessa medicina restrita em monastérios, os enfermos tinham que ser isolados, né. O objetivo não era um tratamento, mas era uma cura espiritual, ou até um isolamento social para aquela doente visto como impuro, né? Então, era um conceito bastante primário, ali, característico da Idade Média. Quando a gente segue, né, a época do Renascimento, que começa a vir à tona a questão de pesquisa, de ciência, né, um estudo do corpo humano, um entendimento anatômico, né, seguindo aí para o desenvolvimento de instrumentos, experimentação. Então, aplicando a anatomia, a percepção de novos instrumentos, novos recursos para a gente potencializar aquele exame físico, aquela riqueza anatômica, né? No século XIX, começa esse descobrimento também de micro-organismos, da anestesia, conceitos de antisepsia, né? Então, começa um novo passo dentro da medicina, né? De questões de higiene, questões de transmissão de doenças, isso passa a ser muito mais claro, muito mais evidente, né?
colaborado aí ainda com o desenvolvimento de vacinas, de antibióticos, a descoberta da penicilina, grandes marcos que tornam também essa medicina muito mais ampla, né? E, por fim, agora, né, o momento atual que a gente tem, diante de tanto conhecimento, diante de tanto recurso científico, né, de pesquisa, a gente tem uma medicina cada vez mais personalizada. Então, o que a gente vê é uma evolução de uma característica hospitalocêntrica, né? Na verdade espiritual, né? Depois hospitalocêntrica, e agora a individualidade da medicina, entendendo o ser humano não só físico, mas também biopsicossocial, né? Então a gente tem hoje a visão da medicina, apesar de ser de especialidades, mas essa visão mais ampla do ser humano como um todo, né? Diante disso, né, diante desse entendimento mais amplo, né, e que extrapola a questão só científica, né, a gente considera outras questões sociais e culturais, inclusive, a gente tem desafios também contemporâneos, atuais. Os desafios são outros, né? O desafio acompanha essa linha do tempo, esse debate, essa discussão, né? Então, a evolução, especialmente pós-pandemia, né? Então, a pandemia foi um grande marcador social, né? Em todos os departamentos sociais, no ensino médico mais ainda. A gente consegue ver isso de maneira bastante significativa, né? Então, esses desafios, né? Essa questão de trazer essas tecnologias para dentro do ensino médico, mas de forma que isso faça sentido, que isso seja usado de maneira otimizada, né? Da melhor forma, do melhor proveito possível, são os desafios nossos atuais, né? A simulação, por exemplo, é um ramo muito discutido, né? Muito empregado, né? A questão de trazer o aluno como observador ou realmente como um agente ativo do conhecimento. Então, são essas discussões que a gente entende como desafios atuais, aí, alguns dos desafios atuais do ensino da medicina, né? A gente sabe que, dentre as competências da educação médica exigida hoje, né, na atualidade, né, existe a necessidade das competências técnicas, né, então, as habilidades técnicas, o conhecimento, a anamnese bem dirigida, né, o conhecimento científico, desde o início, né, desde da morfofisiologia até a prática, né, esse conhecimento aplicado à prática, então, essa necessidade, mas também o humano, né, é uma competência de relacionamento pessoal com o paciente, interpessoal com a equipe, né? E é uma situação que está cada vez mais carente, né, na sociedade, né? A gente vê que o relacionamento interpessoal tem sido uma dificuldade, especialmente no período, como eu comentei, né, pós-pandemia, né? Acho que esse sentimento a gente consegue perceber, né? O relacionamento interpessoal, a habilidade de criar vínculo, de criar laço, isso tem se perdido de alguma forma, né? A questão também de ter acesso a essas competências digitais, né? O conhecimento está aí, né? Às vezes não está de uma forma crítica, de uma forma aplicável, né? Então, a gente não é só trazer ou ter acesso a essa competência digital, é a saber aplicá-la da melhor forma possível. Ter a crítica, que isso a gente ainda, né, a inteligência artificial ainda tem essa limitação, né? Essa crítica, essa parcimônia, né? Isso ainda é muito humano, né? Que bom, né? Que bom. Então, a associação disso, né? E como é difícil, né? Pegar ter esse conhecimento, esse acesso tecnológico e aplicá-lo de uma forma otimizada e crítica, né? Usando esse recurso da melhor forma possível, né? Então, o objetivo tem que ser esse, né? Essas competências têm que ser complementadas, elas se somam, né? São aditivas, mas com o objetivo de ter um profissional aí, um egresso, né? Competente, não só tecnicamente, né? Mas motivado a fazer a diferença, aplicar aquele conhecimento de maneira técnica, de maneira humana, de maneira ética, né? Então, esse conceito, isso é amplo e não depende só do digital, depende também da formação humana, né? Como ser humano aí, de cidadania, inclusive, né? O que se entende também como objetivo do ensino médico hoje, né? A gente trazer a autonomia e o pensamento crítico. Então, o aluno
guiado com conhecimento técnico, uma bagagem técnica, ter a habilidade crítica de aplicar da melhor forma possível, né? Com autonomia, mas sempre com crítica, baseado em evidência, com conceitos éticos. Então, equilibrar isso é uma situação bem tênue, bem difícil, né? A aprendizagem deve ser contínua, então, o estímulo à atualização frequente, né? Debates, pesquisa, envolvimento com pesquisa, né? Promovendo sempre a prática baseada em evidência, né? Então, essa valorização é importante, né? E a tecnologia promove isso, esse acesso à informação de maneira bastante direta, né? De bastante ampla, né? Hoje a gente consegue acessar aí universidades internacionais de maneira praticamente ao vivo, né? Então, é uma grande vantagem para a gente ter essa era da informação aí disponível, né? E reforçando, né, essa questão de uma prática baseada em evidência, né, uma bagagem, um conceito técnico relevante, né. A gente dispõe de várias tecnologias e ferramentas que podem ser usadas, né, nesse processo de uma aprendizagem, aliás, um processo de ensino-aprendizagem de maneira eficaz, adequado, estimulante, né, que faça sentido para o aluno, né, que ele se sinta envolvido nesse processo, né. Quanto mais envolvido, quanto mais isso faz sentido, sem dúvida, a apreensão do conhecimento é maior, né, o envolvimento no crescimento pessoal é maior, né. Então, existem várias aí possibilidades de tecnologias hoje disponíveis para a gente, né? A gente tem essas plataformas de ensino online, recursos digitais, então, aplicativos que promovem, né, interação com os alunos com caso clínico, atlas anatômicos, né, online, né, extremamente dinâmicos e ricos de recursos, né? A inteligência artificial como um aliado, né, como uma forma de ter acesso a uma informação baseada em evidência, né, com referências. A simulação realística, hoje cada vez mais utilizada. Acredito que todos vocês tenham acesso a algum tipo de simulação dentro da instituição, né, porque isso é uma tendência, né, isso, na verdade, acho que é a forma mais prática da gente ver, né, o acesso à informação, ao digital incorporado no nosso dia a dia, né. Entender que a personalização do ensino hoje é extremamente relevante e necessário, né? A gente tem que se reconstruir, tem que se reavaliar, trazer essa modernidade, essa atualização, na verdade, ao ensino, né? O nosso aluno é diferente, né? O aluno de hoje é diferente do aluno que entrou ano passado e vai ser diferente do próximo, né? É muito rápido, né? É difícil acompanhar. Então, essa atualização, essa repaginação é sempre necessária, justamente para envolver o aluno nesse processo, para que traga o aluno no processo de ensino-aprendizado e que isso faça sentido, né? Isso motive o aluno, né? E como eu comentei, né, o efeito pandemia foi um impacto social gigantesco, né? Isso pode ser sentido dentro de casa, na família, na nossa comunidade perto, quando a gente amplia isso para o institucional, para o ensino superior ainda mais, né? Então, sem dúvida teve um impacto, e a gente ainda nem sabe o tamanho desse impacto, né? Hoje a gente tem uma clareza muito pequena, né? Foi ontem o Covid, né? Foi ontem que a gente estava em lockdown, usando máscara, então, isso tudo repercute, né? Inclusive na saúde mental, nossa e dos alunos, somos diferentes, né? Então, isso teve um impacto significativo, inclusive, existe muito trabalho nesse sentido, de pesquisa, né? Para que a gente tenha a exatidão disso, né? E de que forma a gente trabalha isso, né? Que seja saudável. Em relação às estratégias de organização do ensino, hoje também, o que a gente tende, né, e que é uma necessidade também, uma direção que a Diretriz Curricular Nacional exige, né, do curso de medicina, essa integração de metodologias ativas. Então, cada vez mais necessário, e é uma forma de trazer o aluno, à realidade de ensino, né, colocar realmente o aluno como ali o protagonista, o construtor do seu processo de ensino-aprendizado. Esse acho que é o grande desafio, né, de que forma a gente traz isso, de que forma a gente promove o aluno nessa condição de ser o construtor e o idealizador do seu processo de ensino-aprendizado. Então, existem várias formas de metodologias ativas aplicáveis. Umas mais objetivas, né, com uma complexidade estrutural, digamos assim, menor. Outras que demandam mais recursos. Então, assim, a infinidade existe, né? Ela pode ser aplicada à realidade da quantidade de alunos, do tamanho de salas de aulas que a gente consegue ali encontrar, né? Então, metodologia ativa hoje
acho que é um dos pilares do ensino médico atual. Não dá para pensar num curso de medicina que não envolva, de alguma forma, a metodologia ativa. Justamente porque o nosso aluno é diferente, o ensino tem que ser diferente, né? Então, de que forma a gente operacionaliza isso depende muito da realidade institucional, né? Cada vez mais também a exigência de avaliações formativas, né? O aluno entender ali, construir um conhecimento e ser avaliado dessa forma, né? Então, as avaliações somativas ou realmente diagnósticas, elas têm sua função, elas têm seu papel, mas elas não podem ser a regra no ensino médico, né? Cada vez mais se preconiza que sejam avaliações formativas, que envolvam o aluno nesse raciocínio crítico que a gente quer construir e que tem que ser cobrado, e principalmente que a gente consiga dar um feedback, né, de maneira contínua, que o aluno consiga enxergar lacunas no seu aprendizado e que a gente tenha tempo de rever essas lacunas, né, repensar as fragilidades e construir realmente esse processo de ensino-aprendizado de maneira mais estruturada, né? Então, isso aqui também não é fácil, né? Não é fácil, porque depende muito do nosso corpo docente envolvido nisso, nós reavaliarmos a forma como estamos exigindo, né, avaliando o nosso aluno, mas sem dúvida também o alicerce do ensino médico atual, né? Avaliações formativas, com crítica, integradas, né, que o aluno se sinta, tenha esse pertencimento, né, e que a gente consiga esse feedback de maneira contínua, não só pontual, né, mas que isso seja contínuo aí durante o curso, né? E incentivar, envolver o aluno nessa questão de pesquisa e inovação, né? Então, quanto mais precoce, melhores os frutos, né? Então, se a gente conseguir inserir o aluno em pesquisa, familiarizar esse aluno com leitura de artigos, iniciação científica, né? Isso faz com que ele tenha esse envolvimento, esse pertencimento ao curso, à ciência, e torna muito mais fácil, muito mais motivador esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem que lembrar disso também, inserir o nosso aluno o quanto antes, né? E os eventos acadêmicos têm muito esse papel, né? Então, eventos acadêmicos, congressos acadêmicos, ligas acadêmicas, né, fomentam esse tipo de pertencimento do aluno, né, de participação do aluno. Também é uma situação que deve ser priorizada. Trouxe um pouquinho da nossa experiência aqui na Universidade do Brasil, no campus Fernandópolis, né? A gente tem um centro de simulação recém-inaugurado ali, quer dizer, recém-reformulado. Inclusive, a professora Anicésia, que está aqui, é uma das que contribuem de maneira bastante ativa na inserção dos alunos no centro de simulação. Então, lá em Fernandópolis, a gente tem um cenário de uma cidade, realmente. Então, existe um cenário de um sanitário, um banheiro domiciliar, para ter essa vivência de como seria um atendimento domiciliar, né? No caso, por exemplo, uma queda em banheiro, né? A gente tem um carro também, que a gente consegue simular situações de trauma, né? Atendimento em via pública, as salas espelhadas, né? Que promovem aí os OSCEs, que também são frequentes e que trazem, né, essa sustentação da simulação como embasamento no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, é uma forma que a gente tem de aplicar essas novas tecnologias, né? De fazer com que o aluno treine essas competências, essas habilidades, que discuta com o professor, que permite que a gente tenha um feedback de maneira imediata, né? E que, sem dúvida, é muito gratificante ver a resposta, né? O aluno gosta, né? O aluno gosta de ser inserido nisso, né? Desse contato com o simulador, com o paciente, né? Quando a gente consegue. Então, realmente, é muito exitoso, essa prática é muito exitosa, né? E que precisa ser realmente ampliada e acessível aos nossos alunos. Lembrando que quanto mais precocemente, melhor, né? E a gente consegue inserir o nosso aluno do primeiro semestre, por exemplo, em situações como essa, né? Lógico que eu não vou pedir para um atendimento a um trauma, mas a gente consegue abordá-los algumas situações, algumas nuances diante de um cenário clínico, um cenário de atendimento, né? Então, tornar isso mais natural possível, né? Fazer o aluno ter esse pertencimento dessas novas tecnologias. Eu trago aqui alguns desafios, né? Eu acredito que são poucos desafios que eu apontei, acho que são muito maiores. A gente tem muitos outros exemplos de desafios a serem tratados nessa nova fase do ensino médico, né? Primeiro, essas novas tecnologias, como se dão essas implantações, né? Como é que a gente consegue implementar isso, aderir no currículo essas novas tendências
tendências, essas novas necessidades, né? Como eu falei, tornar isso de maneira realmente pertencente ao curso, né? Às vezes tem um custo elevado, né? A gente depende de um número de alunos restrito. Então, existem várias situações aqui que realmente podem ser limitantes à implementação imediata dessas novas tecnologias. A inclusão e a acessibilidade é isso, né? A gente está numa era, né, numa geração, que são alunos já realmente nativos digitais, né? Eles não conhecem o mundo sem internet. Para a gente já é difícil imaginar um mundo sem internet, mas a gente viveu isso, né? O aluno não, né? Muitos dos nossos alunos, né, com 20 e poucos anos, né, já nasceram com internet, né? Não conseguem imaginar o mundo sem ele, né? Mas muitos desses conhecimentos, o que a gente vê, são conhecimentos não superficiais, mas comuns, né? Não são conhecimentos aplicáveis, com exatidão, com conhecimento tecnológico, realmente, né? Então, é um conhecimento usual, ali, que permite, né, uma convivência pacífica, mas talvez a gente tenha muito mais recursos a serem explorados e a serem ensinados para os nossos alunos, né? Então, entender que, apesar de familiarizados, e às vezes mais do que nós, né? Às vezes a gente vê uma planilha que a gente está lá fazendo há um tempão e o aluno em 15 minutos faz, né? Então, são habilidades que praticamente de nascença, a gente, né, não tem isso. Mas entender que eles também têm muito a aprender em relação ao uso de, por exemplo, inteligência artificial, né? De que forma a gente pode usar isso de maneira mais criteriosa e que tragam cada vez mais melhores frutos, né? Entender o papel do professor, né? E principalmente o que estamos fazendo em sala de aula. Qual que é o nosso papel, né? Me parece, eu trago isso para debate, né? Que a gente a tecnologia não pode substituir o professor, né? Muito menos um aluno. Então, no ensino médico, aliás, no ensino como geral, mas contextualizando na nossa vivência prática médica, né? O aluno deve ser sempre realmente o produtor, ali, o construtor do seu conhecimento, né? Ao professor cabe o direcionamento, né? Ao auxílio mesmo, a tutoria, né? O auxílio, né? Mas a construção do conhecimento realmente deve ser do aluno, né? A tecnologia é uma ferramenta importantíssima, né? Mas é uma ferramenta, ela não pode ser a única, né? O aluno não tem que aprender só com a tecnologia, ele tem que aprender por ele, com o professor e junto com a tecnologia. Então, isso também parece que está sendo, hoje, um desafio para a gente, né? Revalorizar o professor, revalorizar, entender a importância do professor em sala de aula, da experiência desse professor, lógico, baseado em evidência, né? Uma experiência científica, né? E aliar todo esse conhecimento, né? Todas essas oportunidades com a informática, ou com as tecnologias de maneira geral, né? Sem dúvida é um grande desafio, né? Porque, como a gente viu, né? A tecnologia está aí, está disponível desde o nascimento para essa nova geração, e a gente trabalhar isso, envolver, lembrá-los da importância do professor, né? Da importância desse debate, é um desafio que tem que ser rotineiro, aí, cotidiano, para a construção de um ensino médico fortalecido, né? Bom, é isso. Eu fico disponível para dúvidas e colocações para a gente abrir o debate. Obrigada pela atenção. A gente fica mais fácil, né? A gente fica aqui? Bom, acho que no programa vocês viram que a gente teria outra aula, mas a professora Gabriela teve uma questão pessoal. A gente vai partir para a discussão. Até antes de abrir a pergunta para vocês, eu notei várias coisas, não dá nem tempo de passar por tudo aqui. Mas uma outra coisa que até estava no nosso roteiro aí da nossa mesa, sobre a questão dos objetivos de aprendizagem, que é uma coisa que a gente vem tentando já implementar aqui de uma forma mais formal, mas só queria colocar até para vocês também, ouvir a experiência da Sabrina, enfim, de vocês também, isso não só na parte de educação médica, mas de qualquer educação, qualquer tipo, desde mais básica, né, até ensino superior. E os objetivos de aprendizagem, né, que eles sejam claros, né, e que o aluno possa aplicá-los ali, isso é uma coisa que acredito que é bem importante, que eles tenham tudo isso bem claro, até antes mesmo deles terem toda a parte acadêmica daquele módulo, daquele curso, enfim.
Mas uma coisa que eu acabo vendo, assim, né, acho que hoje em dia a ideia é a gente tentar abrir, assim, né, horizontes, abrir a visão do aluno. Enfim, eu brinco, nem sou tão mais velho que eles, né, mas parece que, assim, pouca coisa parece que vai mudando, né, as gerações. E assim, como que a gente faz, né, para, apesar de a gente colocar aquilo ali, deixar o objetivo de aprendizagem daquele módulo, daquele tema específico, que seja claro para que ele possa entender o que é importante, mas ao mesmo tempo que eu não deixe a visão dele muito míope com relação àquilo. Enfim, alguns exemplos de às vezes, só uma coisa muito simples, às vezes uma prova que se coloca uma coisa que não estava exatamente naquele objetivo de aprendizagem, mas aquilo dá uma polêmica grande depois com o aluno e professor, né? Como que a gente faz para, assim, ao mesmo tempo da gente guiar o aluno, mostrar para ele, assim, já antes dele adentrar aquilo lá, olhando ali o material sobre o curso, enfim, como que a gente faz para ele, sim, entender aquilo, mas não fechar muito a visão dele? Acho que esse é um desafio, assim, que eu vejo que a gente tem que, às vezes, trabalhar um pouquinho mais. Não sei se alguém de vocês sabe, enfim, tem alguma experiência com relação a isso, mas eu achei isso bem interessante nos últimos semestres, sabe? A ideia de trazer especialidade, às vezes a gente tem que direcionar um conhecimento, né? Um conhecimento de especialista, mas entender isso, ampliar, né? Tirar o aluno só daquela, né, da especialidade em si, ver o paciente, o cenário como um todo, né? Difícil, né? Não é fácil mesmo, não. E depende muito, acho que, da maturidade do aluno, né? Eu vejo que os alunos entrando, mas muito mais novos, jovens, né? E isso demora a acontecer, né? Muito tardio no curso, né? Não sei se vocês sentem da mesma forma. E agora eu abro para perguntas e para comentários. Alguém quer fazer um comentário, fazer alguma pergunta, por enquanto? Não? Ok. Vou passar para uma outra coisa que eu coloquei aqui. Antes da gente entrar na parte de tecnologias, que é uma coisa que eu acho que é bem legal, sobre a questão da parte dessas reavaliações do feedback, né, que os alunos têm que ter, assim, de tudo que eles fazem, né, acho que ao longo do curso, né? Como que a gente pode fazer esse feedback, assim, talvez da forma mais ética, que ele entenda, que ele consiga perceber aquilo que a gente está orientando, que talvez não foi exatamente daquele jeito que era o correto, mas que às vezes a lida interpessoal às vezes é difícil, né? Como que a gente faz? Uma forma individual, uma forma em grupo? Qual talvez, assim, até de vocês também, da plateia, qual a experiência, assim, qual seria talvez a melhor forma da gente fazer esses feedbacks, né, esses retornos sobre, né, tudo dentro do curso? Difícil, né? A melhor forma, assim, é complicado. Eu acho que o em grupo é sempre bom, o lado positivo, né? Então, acho que a oportunidade em grupo permite que a gente sinalize o que está correto, né? Às vezes, o próprio ali no grupo, o aluno já entendeu que foi para o caminho errado, né? Então, eu acho que esse reforço positivo no grupo é sempre bem-vindo, né? Sem dúvida, os realinhamentos, né, as ponderações, eu acredito, de maneira geral, seja melhor de maneira individual, né? Já é frequente, né, situações que o aluno realmente foi totalmente para o lado oposto ao objetivo, né? Muito errado, tecnicamente muito falho naquele momento, muito frágil. Sem dúvida, ali é o momento da gente recrutar esse aluno, né, de maneira individual e reposicionar, né, e trazer. Então, eu penso assim, o reforço positivo em grupo é sempre bem-vindo, né? Acho que é muito positivo, né? Tanto para o individual quanto para o grupo, né? Ressaltar a qualidade do grupo, né? E fortalecer realmente, né? Melhorar essa questão interpessoal. Então, é uma oportunidade bastante interessante de ter esse sentimento, né? Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? A gente fique à vontade, tá? Por favor. Vou passar por uma outra coisa que eu tinha notado aqui, agora já indo um pouquinho mais sobre essa questão, enfim, de tecnologias e tudo mais, né, que o que você comentou, eles já estão, assim, isso é da vida deles, né, até muito mais que a mim, vou dar um exemplo. Outro dia eu fui solicitado para, enfim, escrever um pequeno coisa, uma revista aqui sobre um tema específico. Eu falei, tudo bem, né, para quando nós vamos fazer? Não, para daqui a 3 dias. Nossa, mas 3 dias, né, pouco tempo. Eu preciso sentar, ver, enfim, a gente quer fazer da melhor forma possível. Não, o senhor pode deixar que eu faço, eu mando para você, mas ela não era médica, não era nada, né? Enfim. Pois é, mas aí vem o chat GPT, vem essas coisas todas, né? E assim, eu fiquei abismado com o texto que ela me mandou. Então, assim, extremamente bem escrito, né? É claro que algumas coisas a gente muda, porque nem sempre a referência é aquela, mas assim, eu fiquei um pouco assustado. Eu, particularmente, tenho pouquíssima experiência com isso, mas enfim. Então, como que às vezes o aluno, enfim, que já está inserido em tudo isso, quando ele sai, assim, saindo da sala de aula, uma parte mais prática, internato mesmo depois, como que ele lida com aquele que não é o digital? Ou seja, aquela pessoa que às vezes não precisa ser nem mais velha, mas que não tem a prática
aquilo, né? Eu vejo que isso às vezes dá um conflito, assim, um pouco grande. Até daquilo que a gente faz hoje em dia, atendimento à distância, receita digital, às vezes eu mesmo vejo no consultório que tem algumas pessoas que têm dificuldade até de abrir uma receita por SMS ou por WhatsApp, né? Acho que esse é outro desafio, assim, que a gente precisa ser uma coisa que não só aqui, mas que para fora, né, da faculdade também isso seja aos poucos, né, incorporado, e o aluno entenda que nem sempre vai ter essa oportunidade para poder usar tudo isso, né? Exatamente. É muito heterogêneo, né? A gente lida com uma população extremamente heterogênea, né? O acesso ainda não é universal. Alguns acham que é, mas não é exatamente isso. A gente vê muito isso no mundão, né? Então, né, às vezes o aluno fica ali restrito, né, no mundo institucional, dos amigos, da realidade própria, né? E esse choque de realidade vem de maneira avassaladora, né? Esse enfrentamento com a realidade não é fácil. Por isso que a gente vê, né? A gente vê muito sofrimento mesmo, né? Porque é um contato agressivo, né? De repente esse contato vem, né? Não se escolhe. Ele realmente chega porque o mundo é assim, né? A realidade nossa é heterogênea, né? Então, complicado, né? Boa tarde, meu nome é Nicésia, eu sou enfermeira e eu também sou professora da Universidade do Brasil, né, há muitos anos. E assim, eu percebo uma diferença dos alunos antes da pandemia e pós-pandemia. Então, assim, mesmo com o avanço tecnológico, porque eu acho que tem avançado muito, e como, né, o professor Porto tanto fala, né, e a relação médico-paciente, essa importância, né, onde fica? Porque uma vez eu li um artigo da Federal de Santa Catarina, e nesse artigo eles abordam isso, que antigamente as escolas de medicina não trabalhavam essa relação médico-paciente. Então, o médico se formava e ele tinha dificuldade ao chegar ao leito e fazer uma anamnese, né? Hoje nós fazemos isso dentro da sala espelho, como a Sabrina disse, e mesmo assim eles têm essa dificuldade. E diante da tecnologia, eles sabem muito lidar com isso, né? Mas e lidar com o ser humano ali no dia a dia? Então, alguns alunos também, eles ficam preocupados com isso, porque nós temos todo esse aparato tecnológico, né, esse desenvolvimento, mas e quando ele chegar ali na frente do paciente mesmo? Então, parece que eles ficam assim, um pouco temerosos, né? E como eu fico muito na prática, no laboratório de habilidades, é uma coisa que eles amam. O que eles mais gostam é a prática. Porque você dá a teoria para eles e depois você dá um feedback. Então, eles ficam muito gratos por isso. Então, eu percebo assim que eles estão pedindo pouco, né? E me preocupa na formação de um médico, porque hoje nós temos muitas escolas, cada dia abrindo mais escolas, e assim, não estou falando mal, mas é que antes o médico era muito bem preparado, né? De conhecimento cultural, na formação dele mesmo. E hoje a gente recebe um público muito diferenciado. Nós recebemos o aluno que é um aluno bom, que é um aluno que é estudioso, e nós recebemos também alunos muito simples, inclusive com outras formações que corroboram muito com aquele momento que ele está vivendo, mas também tem aluno que ele não tem, eu acho que o mínimo para se tornar médico. Então, assim, me preocupa muito, particularmente. E depois da pandemia, eu acho que isso ficou pior. E acho que saber da melhor forma possível como a gente identificar esse aluno, né, e como ajudá-lo a recuperar esse gap em qualquer que seja a situação, acho que esse realmente é um grande desafio. Assim, eu acho interessante porque em termos de ensino, aqui eu tenho uma função diferente, que é dentro de sala de aula, outra coisa é a gente estar dentro de uma prática, com preceptoria, ambulatório, hospital, mas são duas coisas bem diferentes. Acho que assim, eu até me sinto grato por poder ter essas duas visões. E realmente, né, e aí acho que cabe a gente assim, tentar identificar, e às vezes numa sala de aula, com uma quantidade grande de alunos é um pouquinho mais difícil. Talvez trabalhando com grupos menores, talvez desde o começo, né, eu venho assim de uma formação onde a gente realmente, de fato, a gente começa a passar por grupos menores, que vai chegando já mais para o final do curso, né, saindo um pouco mais da sala de aula. Então, talvez a gente também, como preceptor, enfim, consiga identificar esses pessoal e começar, né, a entender quais são as dificuldades e ajudar. Nem sempre é fácil, né? E nem sempre a gente tem toda aquela energia para isso, mas a gente precisa se cobrar, né? Realmente, assim. E assim, que os alunos cobrem da gente também, acho que isso é importante, né? Eu brinco aqui, enfim, como eu falei, são duas formas diferentes, né, de ensino, mas eu não gosto quando, às vezes, eu estou no ambulatório, estou na enfermaria, que
todo mundo concorda comigo. Não é bom concordar, é importante discordar, né? E entender, assim, às vezes eu começa a passar, o paciente já vem com uma certa linha de cuidados, mas entender por que aquela linha de cuidados está sendo feito. E às vezes isso é outra coisa que eu puxo naquela questão do objetivo de aprendizagem, assim, de ter uma visão um pouco mais ampla, não aceitar, como que a gente orienta eles a não aceitar passivamente tudo aquilo que é sugerido, né? E aí vai desde estudo para ter base, para não questionar, mas discutir com o professor, com outros colegas. Então, assim, se a gente conseguir identificar esse aluno, né, a gente tem que tentar puxar de alguma forma. E acho que a gente se cobrar disso, né, de ficar de olho para a gente, né. E tem uma outra situação, acredito que vocês também percebam isso, né? A formação do aluno que chega, né? Então, a gente tem uma defasagem do ensino médio que interfere diretamente na nossa formação médica, né? Então, talvez pelo processo de aprovação automática no Estado que a gente vê, né? As próprias escolas particulares não têm interesse de reter aluno, então a gente vê muito aluno que chega no ensino médico, no ensino, né, superior, com muita defasagem, né? Então, isso também... E imaturos, né? E a imaturidade, né? De não ter sido reabordado, né? Abordado, na verdade, corrigido no passado. Então, isso acaba refletindo no nosso... Né? A gente precisa rever até a questão curricular, né? Porque, às vezes, o primeiro, o segundo período é um período de correr atrás de um prejuízo, de deixar esse aluno apto, né? A gente construir um conhecimento de ensino superior imaduro, né? Maturidade, realmente, né? Dessa vida acadêmica diferente, né? Com excesso de informação, né? Professora, vocês trabalham com ensino baseado em competências? Como a senhora enxerga isso? Sim, sim. A matriz curricular ela é direcionada para o ensino baseado em competências, em habilidades, isso de maneira progressiva, né? Com o objetivo de adquirir as competências necessárias a cada ciclo, né? A cada ciclo universitário, e que isso faça sentido e fique coeso para o aluno no final do curso. Tá. Eu tenho visto na literatura uma polêmica a respeito das EPAs, ou APA, né? Por quê? A EPA parte do princípio da autonomia. Então, primeiro você estuda, passo 1. Segundo, você observa. Terceiro, você faz assistido. Quarto, você faz sozinho. E quinto, você ensina. E aí, qual não foi eu participei de um congresso recentemente sobre avaliação médica e fizeram um questionamento que eu acho que caiu a casa, porque o pessoal falou, tudo bem, estudar, passo 1, ótimo. 2, observar, ótimo. 3, fazer com alguém experiente olhando. 4, fazer sozinho. O que um acadêmico faz sozinho? Ele não tem essa prerrogativa, não tem essa autonomia, não tem essa abertura legal. O acadêmico não pode fazer absolutamente nada sozinho. Não pode, ele pode até atender um paciente ali, mas o preceptor está na sala ao lado, ou está a poucos metros de distância, né? E muito menos ensinar. Muito menos ensinar. Ainda tentaram dar uma contornada, não, mas na residência é possível, mas na graduação me parece até contraditório, porque a gente estudou bastante a tentativa de implantar a EPA na graduação, mas a gente caiu nessa contradição. O aluno não é autônomo, então não pode ser uma EPA. Né? Você pode até falar assim, a lista é boa, a lista, mas o processo é equivocado, né? Assim, equivocado não, é inadequado, né? Então era só uma observação que eu queria fazer sobre competências, porque frequentemente eu tenho visto na literatura o pessoal falar de EPA na graduação. E, inclusive, tem bons documentos muito bem construídos, EPA no internato. Só baixar na internet,
É bom, explica direitinho, EPA, mas cai nessa contradição, né? Então, é só um comentário, peço perdão e parabenizar pela sua apresentação. Obrigada, professor. Não, só um comentário plenamente de acordo. Na minha especialidade, que é cirurgia de cabeça e pescoço, nós recentemente construímos as competências, né? Internato, o residente de cirurgia geral e o residente de cirurgia de cabeça e pescoço. No momento seguinte, nós vamos fazer as EPAs para os residentes. Mas competência, nós podemos, quer dizer, o aluno ele tem que sair com competência para, por exemplo, reconhecer que um paciente com certos sintomas e certas epidemiologias, aspectos epidemiológicos, é um paciente de risco para um câncer de boca e de laringe, por exemplo. Então, certas competências são esperadas do aluno em cada área, mas realmente eu concordo plenamente, não é só uma questão de semântica, é realmente uma colocação perfeita. E cai, inclusive, dizem que a Mona Lisa não tem preço, né? Perguntaram assim, quanto custa a Mona Lisa? Quem respondeu foi uma seguradora. A seguradora falou, olha, não tem preço, mas a gente vai pagar 2 bilhões de dólares se ela for danificada, ou embora o vidro lá seja prova de bala, mas sabe lá Deus a criatividade das pessoas, né? Jogaram outro dia uma massa de tomate, sorvete, jogaram um monte de coisa lá. Mas essa pergunta, para mim, tem o mesmo valor da Mona Lisa. Não tem preço. O que é que o nosso egresso tem que saber no dia da formatura dele? E eu já participei de tanto debate a respeito, que o que é que o egresso deve saber. Aliás, recentemente eu tenho visto nos congressos de educação médica uma nova tendência. Agora, o que o nosso egresso tem que saber para ir para o internato? Né? Daqui a pouco já vai cair no vestibular, né? Mas a questão é a seguinte, eu já vi esse tipo de questão, o que é que deve saber no dia da formatura, que é uma preocupação constante, já que nós estamos lidando com uma realidade. Eu e o professor Rogério estávamos no almoço conversando a respeito. Nós somos jovens há mais tempo que vocês. Seminovos. E a minha turma e a turma do professor Rogério, todos fizeram residência. Hoje já não é uma realidade. Tem pessoas que já falam no começo do internato ou durante, eu não vou prestar nada. Eu vou terminar o curso e vou fazer, como chama? Vou trabalhar. Tem um contingente raro que vai para as Forças Armadas, bem pequeno, para as Forças Armadas. Tem um pequeno contingente que vai para... A gente acompanha bem os egressos aqui, né? Tem um pequeno contingente que vai para o exterior, mas bem menos de 1%. E tem aquele contingente que vai fazer a tal da pós-graduação, onde que se usa um truque de linguagem para disfarçar uma situação ilegal. No Brasil, vocês sabem que tem doutorado e mestrado e especialista lato sensu, que habilita você para dar aula. E a especialidade lato sensu é para dar aula, não para clinicar. E o pessoal tem utilizado esse artifício para falar, não, sou especialista em 3 pontinhos. Né? Então, nós temos passado por uma preocupação muito grande aqui na instituição, não com o pessoal que vai fazer residência, é com o pessoal que não fará residência. Essa é a preocupação que nós temos, porque eles vão se enfiar, sabe lá Deus onde. Então, isso hoje é a maior preocupação que nós temos. O que nós temos que dotar de competência para esse que já está avisado, já está certo, não adianta nem conversar mais. Eu não farei residência. Que por muitos anos, né, professor Rogério, foi o padrão ouro da formação.
Hoje eu diria que é o padrão ideal da formação. Hoje não é mais uma realidade, mesmo porque todos sabem que o número de vagas aumentou, de graduação aumentou desproporcionalmente, bem desproporcional ao número de vagas de residência, né? Então, peço perdão se eu me alonguei, é só um comentário sobre essa situação que a gente tem lidado. Não sei como é que as outras faculdades têm enxergado essa situação. É uma preocupação, né? O ideal, né? O que a gente gostaria, acho que sendo da ciência, né? Participando do acadêmico ali, é que esse aluno continue, né? A gente entende que 6 anos tem que dar uma formação boa como médico generalista, mas que a formação continua, que foi o que a gente viu aqui, né? Guiado, mediado por tecnologias, pela experiência, sem dúvida, né? Mas sempre no momento de formação, né? E o que a gente vê justamente, né? Tem visto muito frequente, é uma realidade que acredito que seja a nossa realidade, acho que é muito frequente isso, né? O número de egressos que realmente procuram uma residência médica está sendo cada vez menor, né? Infelizmente existe talvez uma cultura, né? Ou às vezes necessidade até financeira, né? Por conta do financiamento desses estudos, né? Mas essa inserção precoce, às vezes de maneira um pouco superficial, né? Na especialização é muito complicada, é temerária, né? É temerária, impacta muito na saúde, né? No ensino e na saúde, sem dúvida, né? Só puxando o professor falou, isso a gente vê mesmo, só na FAMERP dando exemplo, né? Hoje os internos, qualquer documento que eles façam, atendendo ambulatorial, precisa de alguém finalizar esse documento, né? Eu entendo que sim, é importante que tenha uma supervisão, tem toda a questão de prontuário, mas assim, a minha época nem era tanto tempo atrás, eu formei há um pouco mais de 10 anos, mas assim, até nisso a gente tinha um pouco mais de autonomia, ninguém precisava fechar a minha evolução no sistema. Eu conseguia fechar, né? E ali estava o meu nome. É claro que sempre tem o nome do preceptor, isso é tudo, mas isso acho que dá um pouco mais de senso de autonomia, de responsabilidade para nós, né? Agora, assim, tudo tem que ser visto, né? E acho que uma das grandes coisas que podem, assim, né, talvez mais a curto prazo, talvez naquelas etapas mais anteriores, quanto mais a gente conseguir com que esse aluno fique interessado, talvez a gente consiga com que ele tenha uma formação melhor. A gente vê muito isso. Às vezes aquele aluno que é diferente, que é interessado, ele, de um estágio que ele está ali, participa, ele atende, ele coloca a mão na massa. Às vezes aquele outro que está mais ali, ele também não é muito cobrado. Ele fica ali no canto dele, vai lá, faz a participação dele, ganha ali a presença, mas, de fato, a hora que sair, né, se de fato ele for ser já para o mercado de trabalho, realmente o déficit é bastante grande, né? De fato, é uma coisa que a gente precisa e entender como que a gente pega esse aluno que ele está ali na prática. Acho que a grande questão é prática. A teoria, acho que a gente, assim, é claro que o professor na sala de aula ele tem uma função de ser o motivador, de fazer com que o aluno se interesse, que ele estude, passe o conhecimento dele, mas hoje de uma forma muito mais ativa do que era antigamente, mas ali na parte prática, como que a gente faz para esse aluno chegar ali mais interessado e colocar mais a mão na massa, né? Mas, assim, existe algumas limitações, né, até com relação a isso, limitações legais mesmo, infelizmente, né, gente? Legais, inclusive limitações legais, né? Mais alguma consideração com relação a essa parte? Uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, que sobre até essa questão de toda essa quantidade de informação, né? Como que a gente, assim, faz para o aluno, assim, durante a graduação, que ele saiba onde buscar essas informações? Porque eu acho que, assim, informação tem muito, hoje em dia, vários periódicos, antigamente era muito livro, hoje em dia o livro já sai defasado, tem muita coisa nova. Como que a gente insere isso durante a graduação, assim, até para não assustar o aluno, não vou estudar para o livro, tem muita coisa mais nova. Como a gente pode fazer, assim, até experiência de todo mundo, para inserir isso dentro da graduação, para que ele possa ter interesse por buscar e como que a gente faz para orientar qual é aquela fonte de informação que é confiável, como a gente pode colocar isso durante ali a graduação? O que a gente tem feito é inserir esse material de maneira cada vez mais precoce no curso, né, que o aluno tenha acesso a essa informação, direcionamento, e a capacitação do uso dessa tecnologia, que foi o que a gente comentou, né? Às vezes ele tem acesso ali à informação, são nativos digitais realmente, né? Mas o uso de, por exemplo, inteligência artificial ainda é vista com restrições, ou mal usada, né? Então, a capacitação tem que ser frequente, né? Então, ensinar o aluno a ter esse domínio, acesso às redes, né, bibliográficas. Então, isso vem sendo inserido cada vez mais precocemente no currículo, né, de maneira geral. Não sei se alguém tem alguma outra experiência para comentar. O professor
só, é conversa fiada. Se você rodar um inquérito entre alunos, domínio de... Você fala inglês, ele vai responder que sabe. Experimentem fazer isso. Eles dizem que sabe. E aí você vai para a segunda pergunta, que é a pior ainda. Você domina o Office, que é o Word, Excel? Claro! Eu não quero ter essas aulas aí de nivelar, porque a gente estudou recentemente aqui na instituição políticas de nivelamento, né? A gente fez uma ampla revisão, e terminou agora o documento, inclusive. Uma das políticas de nivelamento mais frequente que você olha no ensino superior brasileiro é quanto ao Office, vamos resumir, né? E se você fala para o aluno que você vai dar aulas de reforço de PowerPoint, ele capota, ele surta. Eu sei essas coisas. E ele sabe no mesmo nível do inglês. Porque você pergunta, você fala inglês? Não, eu falo inglês sim. O que ele fala? Ele sabe pedir um cachorro quente. Ele sabe cumprimentar, ele sabe pedir comida no restaurante. Ou seja, ele sabe inglês de passeio. Então, esse negócio de aptidão, de nativo digital, é relativo. Uma outra coisa. Bom, acho que vocês todos devem ter biblioteca eletrônica, assim, base de dados, né, nas suas instituições. Qual é a porcentagem na instituição de vocês de alunos que pegam acesso à biblioteca digital e qual é a porcentagem que vai na biblioteca pegada de papel? Nós temos a nossa. Quer saber? 15% entra na digital. 85% da molecada vai pegar papel. Então, eles são digitais para Instagram, para TikTok. Tem alguma coisa nova na praça? Não, né? Então tá bom. Porque você sabe, né? Essas coisas proliferam, né? Essas redes. Então, eles são assim, eles passam o dia em alguma dessas coisas, mas não significam que eles tenham domínio. Como eu falei de manhã, alguns de vocês estiveram comigo, eu ministrei a disciplina de inteligência artificial para eles, e eu perguntei, a mesma coisa que eu perguntei hoje cedo, quem aqui mexe com inteligência artificial? Todo mundo levantou a mão. Agora, vamos ver como é que vocês mexem nisso. Aí a coisa fica feia. Que é lúdico, é inadequado, é improdutivo, é uma bobagem. Não tem uma utilização. Né? Põe as perguntas do PBL lá para responder, trabalhinho para ser feito. Eles fazem isso, mas assim, utilização racional, com utilidade, com um objetivo de aprendizagem... Não, eles usam para resolver um problema deles. Não no sentido de... Então, eu tenho uma certa reserva quando se fala assim, eles são bons de... Não são, não. Na minha opinião, não. Pelo menos os daqui. Não sei, às vezes os das instituições de vocês são melhores que os daqui, né? Mas os daqui, eu falo. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo aqui com os professores. Quer falar mal da Faceres, me chama, que eu sei coisas terríveis a respeito da Faceres. Uma delas é essa. O aluno, assim, eu não romantizo o aluno nesse aspecto de... Agora, lógico, depois do trabalho dos professores árduo, durante 1, 2, 3, 4 semestres, você até consegue colocar uma expressiva parcela no caminho, né? E acho que a gente fica cada vez menos criativo, né? Acho que esse é um grande problema, assim, da questão até da inteligência artificial. Né? Às vezes uma situação pequena ali que demanda um pouquinho mais de jogo de cintura acaba, né, esbarrando em bastante coisa. Uma coisa que eu vejo bem assim, interessante, tentei colocar isso em algumas turmas, foi, sim, o pessoal ficou um pouco assustado, assim, em alguns momentos, dentro de sala de aula, porque todo mundo está acostumado a usar recurso audiovisual, slide, tem essa questão, vou usar o slide para eu estudar, enfim, eu acho que o slide é bom, assim, dá um norte, né? Mas, assim, a gente que está dando aula, quanto menos informação tiver, ótimo, o slide só como apoio, eu
tentei, assim, fazer aulas sem recurso audiovisual. Assim, eu ali com eles e tal. É claro, é uma turma maior, é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, tinha uma dicotomia muito grande. Se alguns alunos gostaram muito, outros, meu Deus do céu, não vai ter aula de slide, enfim. Então, é bastante heterogêneo, inclusive, assim, como a gente trabalha. Acho que essa é outra uma grande questão, né? Essa heterogeneidade que tem dentro da mesma turma, né? E acho que, nesse sentido, a gente conseguir trabalhar, talvez, com menos alunos, seja uma coisa interessante desde o começo, né? Acho que a gente consegue, talvez, colocar eles, assim, mais dentro do mesmo nível, assim, um pouquinho mais rápido. Acho que trabalhar com turmas grandes dá um pouquinho de trabalho, né? Não sei se alguém tem uma experiência diferente, mas turmas pequenas. É mais improdutivo, né? Turmas maiores, né? Seria ideal, turmas cada vez menores, né? Trabalhar num grupo para discussão, para a gente poder orientar o aluno ali diretamente. O feedback é muito mais fácil, muito mais adequado, né? Acho que, mas não sei se é a realidade de vocês, né? Ainda é um grande desafio, não, né? Não é. Meu nome é Leia, né? Sou professora aqui também da casa, né? Com muito prazer. E eu dou aula na unidade curricular do programa de integração, né, comunitário que insere o aluno precocemente. Mas o que eu queria comentar, né, até de acordo com o que o doutor Tufi trouxe, é que um dos métodos nossos de avaliação é o webfólio. Né? E a gente também trabalha com os pequenos grupos, né? Tem a avaliação formativa, o feedback. E o webfólio, né, nos permite muito. Né, nos permite ver, né, o tipo de fonte que esse aluno está buscando, como vocês colocaram aqui, porque, às vezes, né, como você colocou, é um nativo digital, sabe procurar, entre aspas, porque, às vezes, ele vem com, né, conteúdo de blog. E aí, como a gente tem esse grupo pequeno, né, e dá a devida atenção ali ao material, a gente consegue captar isso logo cedo, e como o doutor Tufi colocou, e trabalhando durante ali os semestres. Olha, né, isso não é lugar para você, né, tá procurando se fundamentar para a reflexão do teu webfólio. A gente consegue ver a escrita desse aluno desde cedo, o relatório, né, ortografia, concordância, né, aí entra o mau uso, às vezes, da tecnologia, que alguns tentam ali usar a inteligência artificial, e a gente consegue ir ali captando. Uma das vezes eu percebi, porque era um aluno de etapa 1, e ele, aparentemente, né, entre aspas, conseguiu pensar em muitas coisas, que eu falei, meu Deus, né, como assim? E ali aí ele acabou falando, né? Eu falei, não, então, só que isso vai te atrapalhar. E uma das outras coisas que a gente percebe, né, que também eu vejo a importância também da habilidade de pesquisa precoce, e essa introdução aí no mundo de pesquisa, e ter que enviar trabalho, e é o que também nos permite esse webfólio, é de ver o quão como fala assim, a dificuldade deles usarem, né, um Word. Outro dia eles tinham que entregar um trabalho, alunos de etapa 1, né? Etapa 1, 2, acho que 3, mas está bem no comecinho ali, né? Então ele tinha que entregar um resumo, né, para um evento que a gente ia ter, então tinha toda a formatação. E ele não sabia o que era justificar. Falei, você contou o número de palavras, né? Está dentro do exigido? Ele, peraí, professora. E começou a contar. Falei, mas o que você está fazendo? Né? Como assim? Tá? Então, é nativo realmente, assim, entre aspas. Só que o legal é a gente ter ferramentas que nos permite identificar isso no aluno, né? Seja ortografia, que ele vai precisar ali, né, para fazer um relatório ali coerente, né, apresentável, né, para ter respaldo e assim por diante. Então, só queria também deixar esse exemplo aqui. Perfeito. Eu queria até aproveitar a sua colocação, muito oportuna, né? Eu não sei se vocês trabalham com provas discursivas, né? E a gente teve, é assustador, né? A qualidade da redação, né? Às vezes nem é uma redação, não existe uma oração, um verbo, né? Então, existe uma dificuldade gigante, né? Em colocar no papel, né? Escrever, muito pelo fruto disso, né? Dessa questão de ter um acesso à informação, copiar e colar, não realmente escrever e estruturar um texto, né? Então, a gente houve uma mudança no processo de avaliação, e as provas discursivas ficaram mais frequentes, as questões discursivas lá na nossa instituição. E foi dramático, né? Você conseguir pescar
pescar. O que a gente faz é pescar uma palavra ali, outra ali, porque a ideia em si muitas vezes não existe, né? Exatamente. E outra discussão que vem muito disso é a questão ética, realmente. Né? Então, a questão de plágio, né? Entender qual é a moralidade de copiar, de ter acesso a essa informação pronta, que também é uma discussão que vem mais precocemente. Né? Então, habitualmente era uma discussão de ética, mas no meio, quando a gente tinha uma maturidade do aluno, hoje não, tem que ser exatamente nesse momento, entender a responsabilidade desse ato, a legalidade, a moralidade, né? do quanto isso impacta na formação. Né? Assim, uma coisa que eu até acredito assim, até que poderia ser interessante para que a gente pudesse, né, assim, incentivá-lo de alguma forma, orientá-lo de alguma forma, talvez de fato é mudar um pouco essas questões de avaliações mesmo. A gente ainda hoje, até assim, por uma questão de facilidade logística, né, a prova de múltipla escolha acaba sendo bem interessante. É fácil correção, é assim, mais fácil montagem, dá menos trabalho, talvez até menos trabalho para nós também. Mas às vezes voltar um pouco atrás, colocar uma avaliação oral, uma prova discursiva, e acho que essa questão da escrita é uma coisa bem importante. A gente às vezes perde, a gente mesmo, né, se não tem o costume de precisar usar isso, a gente acaba perdendo também. Então, talvez mudar um pouco essa questão, menos prova de múltipla escolha, um pouco dar mais trabalho, mas às vezes inserir pelo menos em alguns locais estratégicos esse tipo de avaliação, né? Eu acho que seria outra coisa bem interessante também. Alguém com alguma outra colocação sobre essa parte? Mas essa questão da prova é uma coisa bem interessante. Enfim, os alunos acham que às vezes a gente não consegue pegar tudo, né? Mas a gente sabe, assim, eventualmente quando usa alguma coisa, quando usa outras, a gente não chama a atenção de todo mundo, mas a gente está esperto, viu, Micaela? Tá bom? Tem que ficar cada vez mais. Né? Tem que ficar cada vez mais esperto mesmo. E essa questão da parte da maturidade, assim, acho que eles entenderem que a gente nunca está pronto mesmo, né? Claro que a gente quer formar a melhor pessoa para estar pronto, pelo menos para alguma coisa ali específica, mas que essa educação, mesmo que eles não vão fazer residência, a educação tem que ser continuada, né? Eles têm que continuar estudando fontes de informação boas e, enfim, a nossa formação não acaba, a gente, no caso, medicina, mas qualquer outra faculdade não acaba no final da graduação, né? De jeito nenhum. Está sendo constantemente colocado à prova. E uma outra coisa que eu acho assim, interessante, tem em sala de aula, não sei, enfim, como ele já tem toda essa questão, né, da parte de sabendo ou não usar essa parte digital, mas acho que trazer um pouco mais fugir um pouco desse recurso, acho uma coisa que eu vejo que a pessoa que traz bastante o aluno de volta, né? Você está numa sala de aula dando aula, você traz bastante ele de volta, puxar para alguma coisa da prática, uma vivência sua. Acho que mesmo que fuja um pouco ali do assunto, do tema, você puxar uma coisa que é real, que assim que você viveu, porque imagina às vezes dar uma aula de 1 hora, 1h30, 2 horas, depois de um certo tempo vai perdendo um pouco a atenção, né? Então, algumas estratégias que a gente pode usar, e até sobre isso também, né? Dentro dessa questão toda de formação, dentro da sala de aula, que estratégia que a gente pode, às vezes, até pensar, acho que talvez até foge um pouco da mesa, mas para que a gente consiga manter esse aluno motivado dentro na sala, especialmente na sala de aula, às vezes é um pouquinho mais difícil do que uma parte prática, né? Eu vejo isso como um grande desafio. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Elisandra. Atualmente também eu sou da Universidade do Brasil. Dou aula há 27 anos e um desafio assim, que eu noto é o imediatismo do nosso aluno. Ele enjoa muito rápido das coisas, essa geração. Então, acho um desafio para nós, educadores. Então, por exemplo, já vivenciei isso na prática, inclusive aqui, no FACERES. A grama do vizinho sempre é melhor, ela é mais bonita. Então, na faculdade tal, tem uma mesa anatômica. Aqui não tem. Aí, a faculdade vai lá e compra a mesa anatômica. Micaela foi minha aluna. Aí, ele fica encantado com a mesa anatômica na primeira aula. Primeira aula, uma loucura, eu quero ver, nossa, que legal. Segunda, mais ou menos. Terceira, você está quase implorando para o aluno olhar essa mesa anatômica, né? Então, eu acho que, independente de tecnologias, o grande desafio nosso, como educador, é isso, né? Ficar se reinventando e para não cair na mesmice, porque eu acho que esse nosso aluno de agora,
ele realmente enjoa mais fácil das coisas, né? Não sei se esse é o termo correto para a gente abordar. É um grande desafio. E outra coisa também, só agora, né, partindo um pouquinho, já saindo da faculdade, até essa questão toda, né, daquilo que o aluno tem, de, enfim, toda essa parte de recurso, parte digital, né, e para ele depois colocar isso em prática, a hora que ele sai no mercado de trabalho, se ele vai encontrar talvez essa mesma realidade em todo local, de ter às vezes um sistema, um computador, um prontuário que seja em sistema, que não seja em papel. E, assim, infelizmente, ainda tem muitos lugares que não é tão bem organizado, assim, né? Acho que esse eu vejo como outra situação que, às vezes, a gente não tem muito, né, talvez 100% como contornar, como deixar ele preparado para tudo que ele vai encontrar depois, mas, assim, fazer com que o aluno entenda também ao longo da graduação que o que ele vai encontrar depois nem sempre é tão bonitinho, redondinho quanto ele vê por aqui, né? Existem muitas realidades diferentes por aí, em vários locais, né, de várias estruturas e, enfim, acho que esse eu vejo como um outro desafio nosso ali para o dia a dia, né? Alguma pergunta? Alguma outra colocação? Alguma outra experiência de algum local que vocês queiram comentar? Professor Tufi, alguma coisa que o senhor queira comentar? Sempre ótimos comentários do senhor, viu, professor Tufi? Depois eu tomo uma bronca aqui da TI, né, e não sabe por quê, né? Que se não fala no microfone não grava, né, pessoal? Né? Olha, face aos 12 a 15 mil objetivos de aprendizagem que, em média, tem um curso de medicina, conforme a sua carga horária, conforme a natureza da instituição. A gente sabe que hoje você falar faculdade de medicina é uma coisa etérea e subjetiva, porque nós temos 7 tipos de faculdade de medicina no Brasil, pelo menos: pública federal, pública estadual, pública municipal, comunitária, confessional, privada com fins lucrativos, privada sem fim lucrativo. Aí você multiplica isso por 2, as velhas e as novas, né? Eis que, por exemplo, professor Rogério, a USP de Bauru tem alguma coisa a ver com a USP de São Paulo? Alguma semelhança? E são pertencentes à mesma universidade, né? Você pega, por exemplo, a maior rede de escolas, que é a AFIA, são, se não me engano, 30 escolas. Não tem uma igual a outra, né? Então, cada escola tem a sua característica, a sua maneira de fazer as coisas, ou seja, a maneira de formar o profissional, e cada uma, então, você lida, em média, com 12 a 15 mil objetivos de aprendizagem do 1º ao 6º ano, exceto aquele curso de Paulo Afonso, na Bahia, se não me engano. Todos os cursos de medicina do Brasil são 6 anos. Esse de Paulo Afonso, na Bahia, se não me engano, são 7. E, em média, são 700 competências ao longo do curso todo. Você lidar com este volume de informação, isso eu estou falando da gestão do curso. Da gestão do curso. Eu diria que nós já fizemos isso no braço, na mão. É uma coisa, quer dizer, no braço, na mão, assim, né? Com Excel. É surreal. Agora, sem hoje com as várias ferramentas que hoje tem de controle disso, permite, então, você mapear. E é uma coisa que acontece mais frequentemente do que vocês imaginam, mapear o que está redundante no curso e o que está ausente do curso. Porque você vai... o curso, para não morrer, ele não pode envelhecer. Um curso, seja de medicina, seja de qualquer área, o curso não pode ficar velho. Ele tem que sempre estar se atualizando, sempre acompanhando as grandes transformações da sociedade, né? Que, afinal de contas, a gente forma para a sociedade, né? A gente tem que formar aquilo que a sociedade precisa. Então, hoje, o curso, você frequentemente tem que fazer esse apanhado geral, e com as ferramentas que existem hoje, está muito mais fácil fazer isso, né?
A antepenúltima, como é que eu vou falar? Passada que a gente deu no curso, quando a gente colocou todos, isso a gente tem feito agora anualmente, né? Mas a última passada que a gente deu no curso, tinha sumido a aula de cólica de rim. Pedra no rim. Sabe aquela coisa, um professor, não, acho que está lá na outra, não, o outro acho que está na terceira disciplina, e ninguém estava dando pedra no rim. Sorte que a gente descobriu a tempo de remediar para a turma que não tinha tido aula de cólica de rim. Mas assim, então, com a tecnologia hoje se torna muito mais factível você fazer uma boa revisão das competências, dos objetivos de aprendizagem do curso todo, né? É uma coisa que... E hoje tem muitas plataformas, eu não citaria nenhuma em particular, mas tem muitas plataformas. A própria da USP, eu gosto dela, assim, embora ela não seja quantitativa, mas do ponto de vista qualitativo, eu gosto dela. Como é que é o nome mesmo, professor? Eu esqueci aquela plataforma de plano de ensino, eu esqueci. Mas tem várias plataformas hoje no mercado, né? E realmente, sem dúvida, ou pode ser plataforma própria, como nós já tivemos aqui também, né? Cada um tem uma vantagem, uma desvantagem, né? A própria você faz supostamente do jeito que você quer, né? Supostamente. Você tem que obedecer uma diretriz, você tem que obedecer a legislação vigente. Só que assim, né? Você pode ser roubado, como nós fomos, né? O técnico que fez a programação toda vai embora da instituição e você fica a pé. E as prontas, né? Tem um custo, também tem um custo, e não é bem do jeito que você quer, mas ela atende toda a legislação, né? Eu acho interessante fazer esse comentário a respeito aí da palestra que a professora fez. Mais algum comentário? Alguma outra pergunta? Ok. Eu só não estou com controle no horário, Micaela. Ok. Mais algum comentário? Alguma coisa que alguém queira colocar sobre ela? Ok. Enfim, bom, acho que a gente termina um pouquinho antes aqui, consegue tomar uma água antes da próxima sessão. Bom, eu queria agradecer, Sabrina, obrigado, viu? Obrigado a presença de todo mundo aí. Tomara que tenha conseguido acrescentar alguma coisa para todo mundo, né? Obrigado. Obrigada.